Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é, tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta segunda-feira, começando mais uma semana que seja repleta da presença de Deus e dos seus ensinamentos que Ele nos traz nos ricos evangelhos que Ele nos oferece, que a Igreja nos oferece todos os dias. Hoje nós temos como presente dado no Evangelho, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34, do 34 até o versículo 1 do capítulo 11. E aqui nós temos palavras muito duras de Jesus, que parece até um absurdo quem lê fora do contexto. Quando Jesus diz: não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. Parece palavras extra-humanas até. Claro, se nós pegássemos esta perícope e a lêssemos fora do contexto. Jesus está falando diretamente aos seus discípulos e falando como deve ser esse discipulado, como deve se comportar o discípulo dele e qual a compreensão do discipulado devemos ter. Jesus está dizendo que o discipulado não comporta, não aceita que tenha que esteja pessoas que não seja Jesus. Ou melhor dizendo, não aceita que nós amemos mais de uma pessoa. A nossa preferência enquanto discípulo tem de ser Deus. É claro que se o discípulo de Jesus, naquele momento que Jesus falava, se o visse apenas como homem, humano, é claro que essas palavras seriam duras demais. Agora, ver Jesus, aquilo que Ele é realmente, ou seja, Ele é Deus, é claro que estas palavras têm sentido. Jesus está dizendo que nós precisamos viver intensamente voltado para Ele. E esse trazer a paz, não vim trazer a paz, é que quando nós aderimos inteiramente a Deus, nós seremos causa de divisão, divisores de água. Aqueles que não querem, que não comungam com as palavras de Jesus, virarão as costas para nós. E sim, poderá trazer fortes divisões com aqueles que estão próximo de nós. E aí, em seguida, Jesus vai dizer que os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E aqui, mais uma vez, se fortalece aquilo que eu dizia, que a nossa preferência tem de ser Deus. É claro, caríssimos irmãos e irmãs, que dizer que a minha preferência é Deus não é você virar as costas para seus pais, desconhecê-los enquanto pais, ou enquanto irmãos ou parentes próximos. Não, eles terão seu lugar em nossa vida, mas o nosso amor primeiro se volta para Deus. Nossas escolhas primeiro serão para Deus. Se as nossas escolhas primeiro é para meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, o discipulado está enfraquecido. O verdadeiro discípulo é aquele, como pede Jesus, que se volta inteiramente para Deus. E tudo primeiro é Deus. Esta é a grande meta do discípulo de hoje. Fazer com que
tudo em primeiríssimo lugar em nossa vida seja Deus. A nossa vida será diferente. E aí vai dizer Jesus que aquele que recebe o discípulo dele está recebendo ele mesmo, ou seja, recebendo o próprio Deus. O discípulo, ao falar, ao testemunhar, ele está ali em persona, ou seja, é o próprio Deus. Se eu dou as costas para o discípulo que chega à minha porta, eu estou dando as costas para o próprio Deus. É aquilo que dizia o evangelho de ontem, quando Jesus dizia para os seus discípulos: se uma casa, uma família, uma cidade não te acolher, ao sair dali, bata a poeira dos pés, como testemunho contra aquela família ou aquela cidade que não foi digna em te acolher. Ou seja, ela estava deixando de acolher não um simples discípulo, mas o próprio Deus. É assim que Jesus hoje nos convida a começar esta semana, que nós possamos ser radicais no serviço a Deus, que nós sejamos radicais na escolha de viver e de servir apenas e inteiramente a Deus. Digo mais uma vez reforço, que não é dar as costas ou desconhecer o valor de minha família. Elas têm o seu valor especial, mas tudo em minha vida priorizo em primeiríssimo lugar a Deus. Seja esta, caríssimos irmãos e irmãs, a nossa postura, a nossa busca de Deus. E cada dia peçamos a Ele: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé, para que eu seja este discípulo que nem sempre será acolhido, nem sempre será tido como aquele que é motivador de paz, mas muitas vezes será visto o contrário. Mas sempre e nunca devemos perder o foco. Deus deve ser sempre o nosso foco primeiro. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.